Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de mais um péssimo jogo do Flamengo, infelizmente, Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. É um jogo no Maracanã, 9h30 da noite, temperatura fresquinha, e o Flamengo mais uma vez não consegue fazer um jogo bom, principalmente na parte ofensiva. Tento começar falando, na minha opinião, o erro ou os erros do Tite. Eu acho que o primeiro erro é se manter preso a um sistema que é de dois pontas abertos, sendo que está nítido que esses dois pontas não entregam tecnicamente nada. Então a gente fica com dois jogadores abertos pelo campo e o time não consegue se desenvolver, não consegue jogar bem nessa estrutura tática, né? No caso de ontem, por exemplo, o Lohan jogou de ponta direita. O Lohan recebia a bola, na grande maioria das vezes, com uma marcação dupla e não aparecia ninguém para jogar com ele. É uma coisa que eu sempre falo, mas não tem como não falar. O Varela, ele não é bom. O Varela é um jogador nulo, sem utilidade, assim, ele não faz diferença em nada. Não é um exímio marcador, não é. E no ataque ele faz questão de não aparecer. Não acerta um cruzamento, não faz uma ultrapassagem. Das poucas vezes que o Varela recebe a bola na linha de fundo, é toquezinho para trás, não consegue cruzar. Mas isso a gente sabia desde o ano passado. Então, o Lohan isolado. E do outro lado, o Bruno Henrique, também menos isolado, só que jogando numa posição que o Bruno Henrique não rende muito. O Bruno Henrique é ponta, beleza. Só que ele é mais um atacante. Ele é mais de fechar para a área. A característica forte do Bruno Henrique é essa. Fechar no segundo pau para receber um cruzamento, chutar da entrada da área. Ele tem que jogar mais próximo à área. E ele está jogando lá colado na linha lateral. É onde ele joga bem ainda, joga, mas não é onde ele pode ir o máximo do potencial dele. Então o Flamengo fica com os pontas isolados e tecnicamente abaixo. Então já tem tempo, né? Desde que o Tite chegou a esse esquema. Esse ano, quando começou mesmo para valer Campeonato Brasileiro, Libertadores e agora na Copa do Brasil, não se mostrou eficiente. Então, a minha opinião, o Tite começa o jogo com Bruno Henrique e Lohan. Aí termina o jogo com Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, o que também não contribuiu em nada, essas substituições. Então, para mim, primeiro erro do Tite, se fixar nesse esquema com dois pontas abertos, sendo que os pontas não estão jogando bem. Esse esquema deu certo, um pouco melhor do que está quando o Cebolinha estava jogando bem. O Cebolinha conseguia boas jogadas pela esquerda e daí o jogo fluía. Mas o Cebolinha está machucado e também, antes dele machucar, já tinha caído um pouco de rendimento técnico. Agora, para mim, vem o pior erro do Tite no jogo contra o Amazonas, né? É a saída do De La Cruz. O Flamengo entrou com um time Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Matias Vinha, o Alan, Gerson, De La Cruz, Lohan, Pedro e Bruno Henrique. O De La Cruz jogando mais adiantado, né, fazendo a função do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo ganha com o De La Cruz nessa função do Arrascaeta. Na parte criativa é menos que o Arrascaeta, mas para marcar pressão o De La Cruz marca melhor. E o Flamengo estava indo, De La Cruz era tentando fazer essa bola chegar com qualidade no ataque. Era o único jogador do meio de campo lúcido, que consegue cobrir, né? Consegue correr tanto na direita, tanto na esquerda, centralizado, a formiguinha. É o motor do time. E vinha tentando, pelo menos tentando, jogar para frente, passe vertical. O De La Cruz tem essa característica que eu gosto, que é tentar sempre, ou na maioria das vezes, o passe vertical.
Lógico que não é toda hora que ele acerta, mas ele tenta furar a linha defensiva, ele estava tentando. Aí, para minha surpresa, quando entra o Gabigol, eu vejo o Gabigol falando 4-4-2. Já gostei. Falei, nós vamos mudar esse esquema que não está dando certo. Pensei, vai deixar o De La Cruz como ponta de lança, como armador, e vai tirar o Gerson. Agora um parênteses longo sobre o Gerson. O Gerson, a gente e os treinadores que passaram pelo Flamengo e o Tite têm a visão do Gerson de 2019. Querendo que o Gerson faça aquilo que ele fez com o Jorge Jesus. Ele não vai fazer. Seja com o Tite, seja com quem for. Ele não consegue ou não quer. Sabe? O Gerson ontem foi ridículo. Mais uma vez, eu sempre falo, quando o Gerson joga, o De La Cruz joga. A posição de segundo volante é o termômetro do time. O segundo volante, principal função, fazer o time jogar, fazer uma transição rápida, defesa-ataque. Conseguir furar a marcação com passe vertical. O Gerson é lento. Outra coisa, no primeiro tempo, o time deles lá tinha o número 11, né? O jogador veloz. A única jogada deles era o contra-ataque com o número 11, que eu esqueci o nome dele. E o Gerson, de segundo volante, ele deixa um buraco gigantesco. E não foi só no jogo de ontem, contra o Amazonas. É desde sempre. Tirando 2019. Então foi 2023, 2024. Se o Gerson jogar de segundo volante, certeza que a gente perde o meio de campo. Seja para qualquer adversário. Quantas vezes ontem no primeiro tempo que o time deles teve contra-ataque lá com o número 11 nas costas do Gerson. Então o Gerson nem marca bem, nem fecha o espaço bem. E ofensivamente é um nada, é só toque para o lado e para trás. Ontem, uma coisa que me irritou muito, são pequenos detalhes que vão me incomodando demais, que eu vou percebendo. O Flamengo roubou a bola. O time do Amazonas, com toda razão, jogou na retranca, fechado, tá certíssimo. Entendeu? Duas linhas, uma linha de 5, uma linha de 4 e o Sassá. E muitas vezes o Sassá fechava a linha de 5. Então era praticamente duas linhas de 5. Eles estão certos. E o Gerson... Então uma forma do Flamengo tentar furar essa retranca. Das vezes que o Amazonas conseguiu chegar lá no ataque, quando o Flamengo recuperasse a bola na defesa, uma transição rápida. Parece que o Flamengo tem vergonha de fazer gol de contra-ataque. Então teve um lance que o Fabrício Bruno recupera a bola, toca no Gerson rapidinho. O Gerson faz questão de ir lento. Era só ele meter a bola no volante que já ia virar para o lado esquerdo e puxar um contra-ataque. Ele dominou a bola, viu o campo livre e segurou 1-0. Sabe? Assim, para mim não é a ordem do Tite. Vamos fazer 1-0 contra o Amazonas... Jogo eliminatório, mata-mata, vamos segurar 1-0 no Maracanã. Não é ordem. Outro lance, situação parecida, recupera a bola, cai de novo no pé do Fabrício Bruno. Ele levanta as duas mãos e pede calma. Porra, Maracanã cheio, a torcida ajudando, vambora, velho, contra-ataque. Então, os jogadores do Flamengo e a comissão técnica, a gente confundem calma com lerdeza. O time tem que ser calmo. Por que é um time calmo? É pensar antes de agir, não dar qualquer passe afoito. Mas calma não é sinônimo de lerdeza ou de morosidade. Aí o Gerson me levanta as duas mãos e pede calma, com a faixa de capitão ainda. Aí o Fabrício Bruno faz o quê? Dá a bola no Gerson, aí ele para, olha... toda aquela máscara peculiar e dá um toquezinho para o lado ou para trás. Então, a manutenção do Gerson no jogo acaba com qualquer coisa que o Flamengo poderia ter, porque botou o Gabigol e o Pedro, e o Gabigol jogando de centroavante, eu acho que é um bom caminho, já que jogando com 2 pontos não está dando certo. Porém, tinha que deixar o De La Cruz. O De La Cruz consegue
achar um passe entre a linha defensiva e o goleiro para o Gabigol fazer a infiltração dele, a diagonal. O Gabigol é bom nisso, diagonal nas costas da zaga, todo mundo sabe disso. Então teria o Gabigol com essa característica de procurar espaço atrás da defesa do Amazonas e o Pedro, que é um finalizador muito bom. Jogo aéreo, bola dentro da área. Só que quando ele tira o De La Cruz e deixa o preguiçoso do Gerson, acaba. O Flamengo passa a não ter meio de campo. O Flamengo ficava com os 4 da frente, os 2 pontas e os 2 centroavantes, um buraco, aí vinha Gerson, Lerdo e o Alan, que não está jogando nada. O Alan no Flamengo não chega nem perto do que ele fazia no Atlético Mineiro. Não consegue recuperar a bola. Outra coisa que me irritou no Alan, ele fica na linha de passe, cara, ele fica parado. Em muitas situações, o time do Flamengo parecia um time de totó. O Flamengo vinha com a bola, aí o Alan passava da linha da bola e ficava parado. E na linha de passe, na diagonal do passe. Tipo assim, loucura. Tem que movimentar. E eu já vi ontem surgir de novo essa questão. Ah, porque o Flamengo não está jogando bem porque o Tite é um treinador posicional. Cara, o Flamengo não está jogando bem. Primeiro, jogadores tecnicamente ontem, mais uma partida vergonhosa. Tecnicamente parecia um time de pelada, velho. Ninguém acertou nada. Só acertaram no gol. Como é que é o gol do Flamengo? O Bruno Henrique abre, próximo à linha lateral. O Matias Vinha, que foi o melhor jogador, foi o que mais correu, mais tentou. No final do episódio eu vou fazer uma observação sobre os jogadores que chegaram. Então o Vinha toca a bola no Bruno Henrique e passa em velocidade, passa na frente da bola. Coisa que o Gerson não faz nunca. O Gerson toca a bola e continua parado. Você tem que tocar a bola e passar na frente da bola. Aí o time vai progredindo. A bola vai aonde tem jogador se movimentando. Então o Bruno Henrique devolve para o Vinha dá um tapa na frente e faz um cruzamento perfeito na cabeça do Pedro. Esses cruzamentos, quando chega na linha de fundo igual foi, são os cruzamentos que tem chance de fazer gol. Porque cruzar da intermediária ou cruzar com a defesa postada, o zagueiro de frente leva vantagem na maioria dos lances. Então o Flamengo conseguiu uma tabela, conseguiu chegar na linha de fundo com a defesa desequilibrada e fez o gol. Isso é uma coisa básica do futebol. Então, com a saída do De La Cruz, o Flamengo acaba. Sim, acabou o Flamengo, né? E aí o Tite fez as substituições lá, trocou sempre o jogador da mesma posição. Saiu o Alan, entrou o Igor Jesus. Aí saiu o Lohan, que estava jogando de ponta direita. Entrou o Luiz Araújo, que é horroroso. Tem um lance que o Luiz Araújo consegue chegar, o Flamengo consegue criar uma vantagem para o Luiz Araújo na ponta. Parecidíssimo com o cruzamento que o Vinha deu para o Pedro. O Luiz Araújo chega e cruza com o tornozelo. O Gabigol e o Pedro estão fechando, era para ele cruzar rasteiro, forte. Na entrada da pequena área, ele pega de tornozelo, a bola vai totalmente para trás. O Amazonas recupera a bola e puxa um contra-ataque. Então tem a parte do Tite, que para mim ontem foi a insistência em jogar com jogadores que não rendem pela ponta. A saída do De La Cruz e manutenção do Gerson. E o time do Flamengo é um time lento. Isso, uma coisa que eu sempre falo, o treinador não entra em campo, sim, mas tem que cobrar. A gente que está vendo o jogo pela televisão, está vendo que o time é lento. E eu vi relato também no Twitter de pessoas que foram ao Maracanã irritadíssimos com a lerdeza do Flamengo, tem que cobrar. Eu assisti uma boa parte do último jogo do Atlético Mineiro. Cara, na boa, se o Flamengo hoje pegar o Atlético Mineiro, não vai ver a cor da bola. O Atlético Mineiro é um time intenso, rápido, sem rifar a bola. Parece que o Tite e os jogadores do Flamengo acham que se você ser rápido, é você rifar a bola. É aquela história que vinha desde a época do Sampaoli. O time que está com a bola não toma gol.
Mas você tem que ser dinâmico. Você não toma gol, mas também não faz. Aí acontece igual acontece contra o Botafogo. Uma bola parada, o adversário mete um gol, você não consegue reagir. O time do Flamengo é um time lerdo. Em muitas situações parece time de totó, velho. Não tem aproximação. No segundo tempo, o Matheus Gonçalves entrou pela esquerda. Ninguém chegou perto dele. Ele recebia a bola e não tinha ninguém. Aí parte também dos jogadores em campo, pô. Né? Nenhum treinador fala, ó, quando o ponta receber a bola, vocês deixam ele isolado e ninguém se aproxima, não. Falta no Flamengo um jogador com liderança que cobre isso dentro de campo e falta o Tite cobrar também. Ele tá vendo que tá errado, então tem que treinar. É claro e evidente que o time do Flamengo é lerdo, então tem que treinar o time mais veloz. Sabe? Porque não dá para ter jogar só de uma forma, tem que variar, alternar. Então assim, o jogo de ontem foi péssimo contra um time fraco. Não tem essa história porque o Amazonas subiu em 5 anos, saiu da Série D e foi para a Série B. Não faz sentido. Muito abaixo do Flamengo. O Amazonas está a 6 jogos sem ganhar. Então, assim, era para o Flamengo ontem ter massacrado. 3-0, sabe? 2-0. Ou ganhou de 1-0, mais 3 bolas na trave. O goleiro do Amazonas foi o melhor em campo. O goleiro do Amazonas não fez nenhuma defesa. Então, o Flamengo tem problema técnico gravíssimo. Para mim, é crise técnica. Há muito tempo que eu não vejo todos os jogadores ofensivos estarem todos tão mal tecnicamente. E o que estava jogando melhor, tentando, que era o De La Cruz, foi substituído. Então, falta de visão do Tite. Sabe, eu não consigo entender todos os treinadores que passaram no Flamengo, a manutenção do Gerson, praticamente intocável. Sendo que desde 2019 não joga para ser titular incontestável. Então, a única jogada que o Flamengo teve, aproximação, tabela, um cruzamento chegando na linha de fundo com a defesa desorganizada. O Flamengo fez o gol. Depois vinha com a bola, ou perdia. O Flamengo não consegue driblar, ou perdia no 1 contra 1, ou perdia em passe errado, ou perdia com tomada de decisão errada, ou perdia em falha técnica, cruzamento errado, tomada de decisão errada. Nem escanteio o Flamengo está levando perigo. O Flamengo era forte até uns jogos atrás, escanteio para o Flamengo, era perigoso. O Léo Ortiz, na estreia dele, fez um gol de escanteio. Um escanteio batido praticamente rasteiro no primeiro pau e desviou. Qual foi o perigo que o Flamengo levou ontem no escanteio? Contra o Botafogo teve 10 escanteios. Não levou perigo nenhum. No primeiro escanteio do Botafogo, no segundo tempo, tomou o gol. Aí eu acho que o Flamengo tem crise técnica, crise de atenção, não fica concentrado o jogo todo. E o Tite tá mal, certo? Tô longe de achar que tem que demitir o Tite, trazer outro técnico. Porém, o time precisa melhorar velocidade de transição, ser mais objetivo, mais vertical, e o Tite tem que mudar o esquema tático. Nosso próximo jogo é sábado, 6h30, contra o Red Bull Bragantino. Se ele entrar com o Gerson de segundo volante, nós não vamos ver a cor da bola. Ofensivamente, o Gerson não vai contribuir em nada, que é passezinho para o lado e para trás e pedindo calma, como se fosse o grande capitão, calma, calma. E defensivamente vai deixar buraco. O time do Red Bull Bragantino é um time rápido, é um time de transição. Então, provavelmente o Gerson vai jogar, porque o Pulgar está machucado. Então, provavelmente o meio de campo vai ser Alan, Gerson e De La Cruz.
Eu colocaria o De La Cruz de segundo volante. O De La Cruz de segundo volante é infinitamente melhor do que o Gerson de segundo volante. Sabe? Já que o Gerson, eu acho que o Tite não vai barrar o Gerson, coloca o Gerson para jogar adiantado. Atrapalha menos. Sabe? O Gerson adiantado, jogar na posição que o De La Cruz jogou. Como meio armador, atrapalha menos que como segundo volante. O Gerson não existe de segundo volante. Outra coisa, o Flamengo fez uma novela para contratar o Léo Ortiz. Aí o cara não joga. Ontem ele botou o Matheus Cunha para pegar ritmo de jogo, acho válido. Botar o Matheus Cunha para jogar. Então, assim, ele botou até o goleiro para ter ritmo. E o Léo Ortiz fez um jogo, 2 jogos. Fez um jogo de titular no Maracanã. Depois foi para aquela roubada lá em cima, lá na Bolívia. Lá. E o Léo Ortiz tem um passe vertical de quebrar a linha muito melhor do que o Fabrício Bruno. Defensivamente, os dois se equivalem. O Léo Ortiz e o Fabrício Bruno tá de boa para defender. Agora, com a bola nos pés, na minha opinião, é inquestionável a qualidade do Léo Ortiz. Então, ontem o Flamengo não precisava se defender. Lógico que, né? Óbvio que quando perde a bola tem que se defender, não estou falando isso. Mas ontem não precisava ter o Fabrício Bruno. Era para ter o Léo Ortiz, para ser mais um jogador para tentar um passe diferente. Aí o Flamengo ficou naquela novela lá interminável e conseguiu contratar o cara não joga. Então acho que o Tite tem que reavaliar. Se eu fosse o técnico, contra o Red Bull Bragantino, volto a repetir, é um time físico, veloz. Entraria com o Alan, por falta de opção, Igor Jesus, De La Cruz e o Lohan de meio armador. O Lohan, na categoria de base, não é ponta, assim. Ele jogou até a final da Libertadores de ponta, mas onde ele rende melhor é de camisa 10. Meio armador próximo à área, centralizado. Então deixaria Igor Jesus e Alan para contenção, para não deixar contra-ataque. Liberaria um pouco mais o De La Cruz e o Lohan, certo? E na frente, para começar, Pedro e Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, não necessariamente o tempo todo de ponta, bem extremo, igual o Tite fala, extremo, não. O Bruno Henrique jogando de Bruno Henrique, que é o quê? Diagonal, da esquerda para dentro, próximo ao bico da área. E deixava o corredor esquerdo pro Vinha, que na minha opinião está jogando mais com o Ayrton Lucas. Deixava o Vinha com liberdade, né? Que o Bruno Henrique caindo para o meio, que é onde ele joga bem, abre um espaço. Ele puxa a marcação. O Bruno Henrique confunde a marcação. Quando ele pega e faz a diagonal para o meio, o lateral direito não sabe se acompanha o Bruno Henrique. Se o lateral direito fica, o Bruno Henrique recebe essa bola solto, aí o zagueiro central encosta no Bruno Henrique, aí abre um espaço na zaga do adversário. Então o Bruno Henrique, jogando de Bruno Henrique, onde ele rende melhor, ele confunde, abre espaço para outros jogadores. O Bruno Henrique, lá na linha lateral, bem aberto, ele não chama a atenção de ninguém. Ele recebe a bola, o lateral chega. Aí chega a cobertura. Se ele passar pelo lateral, vai ter a cobertura do volante ou do zagueiro. Então, assim, é mais difícil para o Bruno Henrique, né, jogar lá aberto, porque sempre vai ter uma cobertura do que ele fechando para o meio. Ele chuta bem com aquela bola de curva que ele bate, cansou de fazer gol assim. Ele fecha bem no segundo pau para fazer gol de cabeça. Então eu entraria com esse time. 2 volantes, o Alan e o Igor Jesus, De La Cruz e Lohan. Bruno Henrique e Pedro. Atrás, infelizmente, lateral direito é o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Matias Vinha.
e tentaria isso aí. Porque se entrar, e o meu medo é esse, se entrar contra o Red Bull Bragantino, Alan, Gerson de segundo volante e De La Cruz adiantado, e entrar com Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique, nós não vamos ver a cor da bola. O Bragantino vai dominar o meio de campo e vai jogar nas costas do Gerson. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.